Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo também ao novo episódio do Pink Power Cast. Se você já nos acompanha nas plataformas de streaming e no meu canal do YouTube, compartilha com todo mundo que você ama. Se você está nos ouvindo e nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa casa, essa plataforma, esse canal de comunicação onde nós estamos repartindo da palavra de Deus e de um conteúdo abençoador para que você possa crescer na sua fé e desenvolver o seu propósito, sua plenitude. É verdade, é algo que eu acredito muito e sempre ensino por aqui em todas as minhas mensagens e aqui no Pink Power Cast, é que a palavra de Deus veio para nos transformar, para nos restaurar por completo, corpo, alma, espírito, e nos trazer uma vida plena em todas as esferas. E essa é a nossa busca pela presença do Senhor e por ter a revelação daquilo que Ele tem para nós. Bem, vocês sabem que recentemente eu lancei um livro, Conexões que Mudam Destinos. Está aqui comigo, vou mostrar um pouquinho para vocês que estão aí no streaming não vão ver, mas está disponível em todas as plataformas, inclusive na minha loja online também. E esse tema, falar sobre relacionamentos, é sempre algo que pode trazer muitas margens de erro, de engano ou de confusão. Eu recebo muitas mensagens no meu direct do Instagram, por aqui, por esse canal, de pessoas que buscam entender melhor como se relacionar, o que é aliança, o que é bajulação, honra, como discernir bons relacionamentos, como se afastar de relacionamentos tóxicos e como desenvolver relacionamentos que serão alianças duradouras pela vida inteira. Uma coisa que você precisa entender é que não tem como viver sem se relacionar. Isso é uma coisa óbvia. O Senhor nos criou como seres relacionais. Deus nos fez para estarmos e habitarmos em família. É interessante que a Bíblia fala sobre isso, sobre até o solitário habitar em família. Então, o relacionamento faz parte de quem nós somos. Deus nos criou seres relacionais porque Ele também queria relacionamento conosco. Ali quando o Senhor estava com Adão e Eva no jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, Ele estava ali com eles para ministrar a eles, para ter comunhão com eles. Então, se nós somos a imagem do Senhor, nós também vamos ter essa necessidade de habitar em família, de ter bons amigos, de ter boas conexões. Em primeiro lugar, lógico que a gente precisa entender que o nosso relacionamento maior precisa ser com Deus. Esse entendimento de que nós vivemos para o louvor da glória dEle, vivemos para Ele. Então, precisamos entender que temos o nosso sacerdócio. Muita gente me pergunta sobre propósito, sobre como identificar o nosso chamado. Isso vai ser pauta de um outro Pink Power Cast. Mas, como a gente está falando sobre relacionamento, você precisa entender que se você não se relacionar com Deus, você vai ser incapaz de ter bons relacionamentos com as pessoas que te cercam. Agora, a grande diferença é, com Deus, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? E é lindo que a Bíblia diz, olha, como você não consegue se relacionar e amar quem você consegue ver, e você está dizendo que ama a Deus que você não consegue ver. Então, é um paradoxo, por mais que a gente pense, bem, amar a Deus, se relacionar com Deus é mais fácil, porque Deus é perfeito, Deus nos colocou pessoas reais que a gente pode tocar, que a gente pode acessar, para que a gente possa desenvolver essa nossa habilidade relacional. E hoje eu vou abordar aqui alguns pontos interessantes que tem muito a ver com aquilo que eu escrevi nesse livro. E, aliás, gente, eu escrevi essa mensagem, Conexões que Mudam Destinos, principalmente por causa de muitas frustrações que eu vivi em relacionamentos. É isso mesmo. Muitas pessoas que eu investi, que eu cuidei, que eu acreditei, muitas pessoas que estavam na minha vida durante uma época que eu achei que estariam durante uma vida inteira, me fizeram escrever esse livro. Eu dedico a elas também, porque não só nas nossas alegrias e realizações e relacionamentos bem-sucedidos vêm bons frutos. Muitas vezes são exatamente das frustrações relacionais que a gente tem, das áreas de dores, que a gente faz brotar e nascer as nossas melhores pérolas. Isso serve muito para você que está aqui comigo também, porque você pode dizer assim, pastor, eu não consigo me relacionar com ninguém porque eu já fui tão frustrada. Bem, se você foi frustrado, aprenda o que não fazer nos próximos relacionamentos
Mas entenda também que Deus tem novidade de vida para você e que por mais que exista gente ruim na jornada, pessoas que não valorizem o que você fez, o acesso que você deu, a abertura na sua vida que você deu, existem muitas pessoas que vão surgir na sua caminhada e que vão te acrescentar e te elevar a um novo nível. Antes de eu meditar um pouquinho mais nessa história, uma coisa que você precisa saber é que existem aí pelo menos 3 tipos de pessoas na sua vida, que você vai se relacionar com as pessoas. A primeira delas são os que eu chamo de amigos de uma estação. Pessoas que vão estar na sua jornada durante um tempo e que são importantíssimas na sua vida durante uma estação da sua história. Pessoas que contribuíram, que marcaram a sua vida positivamente e que você vai ter sempre lembranças, carinho, afeto, gratidão por essas pessoas. Qual o nosso grande desafio? É que muitas vezes quando Deus nos transiciona para uma nova estação, a gente fica apegado àqueles amigos de uma estação e a gente quer trazê-los de qualquer forma para esse novo tempo da nossa vida e às vezes eles não cabem mais na nova estação. E não cabem por quê? Por inúmeros motivos. Porque às vezes você está vivenciando uma mudança geográfica, outras vezes porque você está vivenciando uma mudança da sua vida, em todo o foco da sua vida, Deus está te transicionando para viver outras coisas, coisas maiores. E esse apego ao passado muitas vezes faz a gente querer trazer essas bagagens. Nem sempre são bagagens ruins, mas a gente quer forçar algo que não cabe mais na nova estação, trazendo experiências e pessoas que fizeram parte importante da nossa história no passado. Então a primeira coisa que eu preciso começar te dizendo é que você vai precisar se desapegar de alguns relacionamentos que foram bons, que cumpriram o seu propósito naquela estação, mas que agora, nesse novo tempo, não cabem mais. E tá tudo bem com isso. É por isso que eu sempre falo muito sobre encerrar ciclos com honra. Você aprender a se despedir de algumas pessoas que foram importantes para você numa jornada, não é simplesmente virar as costas e seguir adiante, tá bom, gente? Mas é ir lá, encerrar o ciclo com honra, ser grato. E quando a gente faz a coisa direitinho, a gente aprende a encerrar esses ciclos com honra, a gente pode em qualquer momento da nossa vida, isso é lindo, voltar na estação passada, que eu chamo de visitar a estação antiga, de peito aberto, de coração aberto, olhando nos olhos das pessoas, podendo encarar o nosso passado com generosidade, com leveza, porque a gente conseguiu se despedir das pessoas, conseguiu honrar aquela estação que passou, encerrar, às vezes até situações difíceis, mas você fez a coisa do jeito certo, com princípios da palavra de Deus. Isso te dá acesso à estação passada com liberdade, sem peso, sem acusação, sem culpa. Bem, se não é o seu caso, se você não teve essa oportunidade de, pastora, saiu tudo atropelado, tudo errado. Então você vai precisar pedir perdão diante de Deus. Se você tiver acesso a essa pessoa, faça isso, vá lá. Mais uma vez eu falo, encerre o ciclo com honra e siga sua vida adiante para viver o novo, aprendendo com os erros do passado, para você não cometer os mesmos erros. Por favor, gente, a gente precisa ser mais... ter mais agilidade emocional, se deixar sentir, experimentar as coisas que vivemos de maneira intensa, mas também sabermos dar a volta por cima e superarmos as adversidades. Até a medicina diz, né? A neurociência, antigamente, quando eu lembro que eu fazia faculdade de medicina, algo que a gente estudava era de que as conexões cerebrais, elas eram feitas ali até a primeira, no máximo metade da segunda infância, que o cérebro da criança tinha esse processo de neuroplasticidade, de aprender novas coisas, novas habilidades, mas que aquilo era só para os primeiros anos de vida. Mas hoje, os estudos mais modernos mostram que a gente tem essa neuroplasticidade ou essa habilidade de refazer conexões neuronais, novas sinapses, até por volta dos 77 anos. Isso é uma ótima notícia, porque a gente pode aprender a ter esperança, a gente pode superar eventos traumáticos da nossa vida, a gente pode superar aquilo que foi um momento de dor, um relacionamento que saiu frustrado, que te machucou, ressignificar e seguir adiante. E lembra, falei que o primeiro tipo de amigo são esses amigos de uma estação. O segundo tipo de amigo na nossa vida, de relacionamento, são aqueles relacionamentos, aqueles amigos que não são mais amigos, para a gente não usar aquela outra palavrinha, né? Hashtag inimigo.
Lógico, porque a Bíblia diz que a gente, se for possível, a gente deve ter paz com todos. Nós não devemos ter uma lista de inimigos ou de pessoas que a gente é contrária. Gente, isso não é de Deus. A gente está vivendo de acordo com o princípio da palavra de Deus, é o que a gente está buscando. Bem, então você não deve ter uma coleção de inimigos ou de gente que você não consegue olhar olho no olho, que você está de um lado da rua, encontrou a pessoa, você passa para o outro lado da rua só para não cruzar com ela. Bem, esse não é o nosso papel. Se houve alguma frustração em algum relacionamento, alguma amizade, algum relacionamento amoroso que você viveu, por favor, aprenda a perdoar, fechar esse ciclo e seguir a sua vida adiante. Talvez você não seja BFF, melhor amigo para sempre, né? Best friend forever, mas você precisa ter um mínimo de respeito e dignidade para seguir a sua jornada e deixar essa pessoa também seguir a jornada dela. Então não é porque, olha aqui para mim, especialmente mulherada, tá? Alguém te fez mal, alguém te abandonou, alguém machucou o seu coração, que você vai ter ódio por essa pessoa. O perdão, ele é um mandamento de Deus, ele é um princípio para que a gente possa viver de maneira mais leve. Então, você seguir adiante, é você lembrar, perdoar, significa perder no ar, ou você lembrar sem sentir dor. Muita gente quer perdoar e esquecer o que aconteceu. Não, gente, perdão não é amnésia, não tem como você esquecer algo que te aconteceu. Você perdoa, você segue adiante, tá tudo bem. Agora, qual o nosso grande problema da raiz de amargura, que a Bíblia sempre nos ensina a não guardar a raiz de amargura, é que a gente encerra aquela situação, aquele relacionamento e se machuca tanto, porque foi uma frustração tão profunda que a gente simplesmente guarda rancor daquela pessoa. Isso só nos faz mal, porque a falta de perdão ela faz mal para você que não perdoa. Às vezes a outra pessoa está seguindo a vida dela, não está nem prestando atenção nisso e você está ali presa, está ali angustiada, anos sem fio, sem conseguir romper, sem conseguir viver coisas novas e se blindando emocionalmente. E aí, gente, quando a gente fala sobre esses relacionamentos, amigos que não são mais amigos, relacionamentos que tinham tudo para dar certo e que se frustraram, a gente vê como as pessoas se machucam e se blindam emocionalmente. Algum tempo atrás eu estava navegando na internet e eu achei um curso chamado Blindagem Emocional. Como se blindar nos seus relacionamentos para não sofrer mais. E eu fiquei meditando naquele curso, assim, como que as pessoas ensinam hoje, né? Você ser blindado, você ter as suas proteções, as suas blindagens emocionais para não se machucar e vendo quanto que isso é irreal, isso não existe, gente. Como que você vai se relacionar com novas pessoas blindada emocionalmente? Talvez você me diga assim, ah, Flávia, não, agora eu aprendi a lição, eu não vou ser mais tão tola, eu não vou mais cair em tanta furada. Ok, isso é maturidade, é você aprender a estabelecer limites saudáveis, é você aprender a se dar o amor e o valor que ninguém pode dar para você. Isso é sabedoria. Mas outra coisa é você se blindar e se fechar para relacionamentos. Não existe, gente, uma das coisas mais importantes do relacionamento é uma palavrinha desconfortável chamada vulnerabilidade. É interessante que hoje a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Na época que eu entreguei a minha vida a Jesus, falar sobre vulnerabilidade na igreja era quase um tabu, porque líderes, pessoas importantes, cristãos, devem andar ali com pelo menos com uma pompa, com uma pose de que não passam nenhum tipo de situações de sofrimento. E a gente sabe que quanto mais vulnerável, mais sinceros, transparentes e acessíveis nós somos, mais humanos nós somos. Presta atenção no que eu vou te dizer. A sua espiritualidade não tem que te desumanizar. Muito pelo contrário, a sua espiritualidade te torna um ser humano melhor. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele deu acesso. Ele fez suas refeições ao lado de homens e mulheres pecadores, ele dormiu ao lado de discípulos ali, né, quando estava nas suas jornadas ministeriais, também dando acesso às pessoas o tempo inteiro, crianças, pessoas com problemas de saúde tinham acesso a ele, mulheres adúlteras, mulheres pecadoras, todo mundo que clamava pela presença de Jesus tinha acesso. Então, uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para o outro é acesso, é oportunidade dele se achegar. É lógico que seria tolice ou imaturidade nossa continuar dando um acesso ilimitado a quem não valoriza, a quem não reconhece o nosso valor, a quem não nos ama, a quem não nos trata com respeito. É bem aí que eu falo sobre esses limites saudáveis.
mas você não tem como se relacionar blindado. Então, se você está me escutando agora e de alguma forma você se machucou com esses amigos que não são mais amigos, com esses relacionamentos que tinham tudo para dar certo e não estão dando mais, e você se blindou, me escute, para você viver um novo de Deus, você vai precisar abrir o seu coração novamente para novos relacionamentos e dar acesso a pessoas. Agora, de uma plataforma mais madura, mais sábia, sabendo, reconhecendo os seus limites, não se abrindo com todo mundo, não sendo infantil ao ponto de dar e mostrar a sua intimidade para todas as pessoas, de entregar o seu coração para qualquer pessoa, porque isso já é dependência emocional, tá bom? Vou falar disso em outro podcast. Você precisa ser dependente do Senhor, em Deus você é suprido em todas as esferas emocionais e por isso a gente consegue se relacionar com outras pessoas de maneira saudável, inclusive se despedindo dessas pessoas que de alguma forma nos fizeram mal, machucaram, colocaram a gente numa estação de sofrimento, tá? E que aquela situação trouxe muita dor, trouxe muito sentimento de frustração, de meu Deus, eu não vou mais me abrir com ninguém, eu não vou mais conseguir ser feliz com ninguém. Você precisa encerrar isso, perdoar essa pessoa e seguir adiante para viver o novo de Deus sem essa bagagem pesada. É só assim que você, sem essas blindagens, sem esses pesos desnecessários, que você vai estar aberto para esse próximo nível de relacionamento que eu vou falar agora, que são os amigos e as alianças de vida que Deus tem para você. É verdade, no meio de toda a tempestade da nossa história, nascem os nossos melhores amigos, os melhores relacionamentos, as pérolas de valor. A Bíblia diz que na angústia, no momento de sofrimento, de dor, é que nasce o irmão. Então, não se engane, são nos momentos difíceis, quando os relacionamentos da gente são provados, são literalmente passados pelo fogo, pelas tempestades da vida, é que nós entendemos quem nos ama e que está ao nosso lado de verdade. E daí nascem alianças preciosas. E lembrando aqui um pouquinho da história que eu conto nesse livro, Conexões que Mudam Destinos, a história de Ruth, Noemi, daquelas mulheres que viveram um tempo de muita frustração relacional em todas as esferas. Vamos lá, gente. A Bíblia conta dessa mulher chamada Noemi, que era uma mulher de agradável presença. Ela era uma mulher normal, feliz, que andava na presença de Deus, que vivia na atmosfera da presença. Olha que como isso é forte. Talvez eu esteja falando para você, mulher. Uma mulher que de alma leve, que só quer ser feliz, que quer ter um bom casamento, que quer ter os seus filhos, que quer estar na presença de Deus, né? Noemi era essa mulher de agradável presença que estava vivendo ali em Judá, que significa terra do louvor. Ela morava ali na região de Efraim, que significa terra frutífera, e na cidade de Belém, que significa casa do pão. Então imagina como que, falando do ponto de vista espiritual, tá bom? Não só geográfico, porque essa tipificação geográfica é um ensino para nós de como essa mulher vivia num ambiente frutífero, cheio da presença, cheio de pão, de frutificação e num ambiente de louvor, num ambiente de adoração. Essa era Noemi, até que ela se casa com um homem chamado Elimeleque. É interessante porque o nome Elimeleque significa servo de Deus ou aquele que ouve a Deus. E quando a gente vai vendo com o passar do tempo dessa história, se você quer conhecer mais sobre isso, leia a Bíblia, o livro de Ruth inteiro conta muito bem essa história e eu destrincho essa história no livro Conexões que Mudam Destinos. Aqui você pode aprender mais sobre construir relacionamentos saudáveis que vão levar você ao propósito, porque do mesmo jeito que relacionamentos saudáveis levam você para o propósito, relacionamentos tóxicos podem roubar você do seu propósito em Deus, podem tirar você dessa atmosfera, desse ambiente de louvor. E foi o que aconteceu com Noemi. Quando ela se conecta e se relaciona com Elimeleque, esse homem que tem a aparência de servo de Deus, tudo começa a desandar. Porque às vezes a gente se move pela aparência do outro, é ou não é? A gente olha para o outro, a gente deseja tanto, e aí falando para as mulheres, você quer tanto casar, você quer tanto resolver a sua vida, os anos vão passando, você vai ficando desesperado, que você começa a não ver, você coloca uma lente assim meio embaçada, você não vê o defeito do outro, para você não ver os problemas do outro, e às vezes está na sua cara, mas aquela pessoa tem uma aparência de que tem uma vida correta, de que tem uma vida boa, de que vai te dar um futuro legal. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é nunca coloque sua expectativa
no outro te fazer feliz. Você precisa ser feliz e completa em Deus. Por favor, vamos parar com essa história de minha vida tá faltando um pedaço. Quando eu casar, quando eu tiver meus filhos, quando? Para com isso. A primeira coisa que você precisa saber para a vida, guarda isso no seu coração, se tem algo que você precisa lembrar do que a gente está compartilhando hoje, é exatamente isso. Para com essa expectativa de colocar alguém nesse lugar que só Deus pode ocupar na sua vida. Só Jesus é o homem, né? O encarnado, perfeito. Ele é o Deus encarnado. Só Ele pode completar as lacunas da sua alma. Enquanto você ficar buscando em pessoas, você vai ser frustrado. Porque todo mundo é ruim, todo mundo não presta? Não, porque não tem ninguém perfeito, assim como você não é perfeito. Então, a Bíblia não nos conta se Noemi de alguma forma colocou a expectativa de vida dela em Elimeleque, esse homem que aparentava ser um homem bom, que aparentava ser esse homem alinhado com os céus, mas que o tempo e os frutos desse casamento foram mostrando que ele não era nada daquilo que ele aparentou. E aqui eu quero abrir um parênteses para você que de verdade, de coração correto, com os princípios certos, se relacionou com alguém, com a melhor das intenções, você fez a sua parte e essa pessoa parecia ser uma pessoa boa, mas o tempo revelou que era só uma máscara, que não era nada daquilo que era a identidade da pessoa. Ela vivia uma vida fake e aí o que aconteceu é que o fruto desse relacionamento foi adoecimento, foi ruína. Isso foi te trazendo essa dor no coração, esse prejuízo emocional. Talvez você não tenha culpa nenhuma de ter se relacionado com alguém assim como Noemi também não teve. Olha só, a Bíblia conta que ela teve 2 filhos com Elimeleque, esse homem que parecia ser bom, o Malom e o Quilion. O nome Malom significa doença, adoentado, e o nome Quilion significa ruína, definhamento. Meu Deus! Como que um relacionamento errado, um vínculo, uma aliança errada pode trazer adoecimento, ruína, desespero, desconstrução emocional pra gente? Eu tô sempre conversando com muitas mulheres, liderando, pastoreando, mentoreando também outras mulheres e como eu vejo que às vezes a gente coloca a nossa expectativa em alguém com a melhor das intenções, mas do jeito errado, porque a nossa expectativa deveria estar em Deus e a gente deposita sobre alguém que aparenta ser ali a nossa saída, a nossa salvação. E o fruto, muitas vezes, dessa expectativa, desse relacionamento com alguém que parece que mas é fake, é ruína, definhamento, adoecimento emocional. E eu sei que talvez você esteja agora me ouvindo e sendo exatamente essa pessoa que está frustrada por ter entregue seu coração, por ter se relacionado com um homem, talvez você seja homem, está me assistindo com uma mulher, ou mesmo amizades que você gerou no seu coração. Isso te trouxe adoecimento emocional, te trouxe esse sentimento de desconstrução, de poxa, me roubaram, me violaram, não valorizaram a mim. Isso pode ter te diminuído, achatado e até machucado a tua identidade, como a identidade de Noemi também foi machucada. Ela foi tão machucada naquele relacionamento, porque esse homem, Elimeleque, que tem a aparência de ser servo de Deus, leva ela para Moabe. Na primeira crise que tem, olha só, na primeira crise que tem, ele arranca ela da terra do louvor, da terra da presença e leva ela para Moabe. E Moabe significa terra dos desejos. Ele não queria a vontade de Deus, ele queria fazer as coisas do jeito dele, a maneira dele. E como pai de família, ele arranca ali a Noemi e os filhos e leva para aquele ambiente, para aquela cidade distante, aquela terra distante, que significava exatamente, nós vamos dar as costas para a vontade de Deus e vamos viver a nossa vontade. Meu Deus, antes que a gente pense mal dessa família, para um pouquinho comigo e pensa quantas vezes você já não deu as costas para a vontade de Deus, para fazer a sua vontade. Vamos lá, seja sincero. Quantas vezes você não falou assim, quer saber de uma coisa, eu não quero fazer as coisas do jeito de Deus. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, tá muito claro, eu prefiro a minha vontade. E daí você, quando começa a colocar a sua vontade no centro, a fazer as coisas da sua maneira, você começa a quebrar princípios, a se afastar desse ambiente, dessa atmosfera de adoração, do louvor, da presença de Deus. E Deus deixa, porque a gente tem livre-arbítrio, assim, se você quer virar as costas e fazer a sua vontade, você vai colher os frutos da sua decisão. No caso dessa família, foi exatamente adoecimento, ruína, definhamento, porque ali foi uma grande perda familiar. Primeiro foi o Elimeleque, o cara fake,
que morreu, depois foi o Malom, o Quilium, e ficaram aquelas mulheres viúvas, né? A Noemi, que virou Mara, e é interessante porque ela diz, não me chame mais de Noemi, eu estou Mara, eu sou Mara. Ela, a dor, a crise, o sofrimento mexeu com a identidade dela. E Mara significa amarga, ela amargurou com o processo. De tal forma, o processo foi tão duro na vida dela que ela simplesmente abraçou um estilo de vida amargo. E aí eu te pergunto, vamos lá, será que em algum momento da tua história de desconstrução de relacionamentos, de más conexões que você fez, você amargurou, você se blindou, né? Se inscreveu naquele curso de blindagem emocional? Olha, daqui vocês não vão procurar esse curso por aí, viu? Mas talvez você tenha sido essa pessoa que falou assim, no meu nome, eu não sou mais uma mulher de agradável presença, leve, que dou abertura às pessoas. Eu não sou mais essa pessoa que leva a vida de um jeito mais leve, agradável. Eu agora sou amarga, eu sou blindada, eu sou fechada. Ninguém vai mais me machucar. E para se defender, você pega a arma de ataque. Você se torna pessoa ríspida, grosseira, inacessível, fechada, blindada, ou simplesmente fria, emocionalmente distante e não sente mais nada por ninguém, não dá mais acesso, não consegue mais ser vulnerável, espontânea, foi roubada de você essa espontaneidade. Olha bem que para mim você não pode deixar que as pessoas ou o que fizeram com você mexa na sua identidade. Você não é responsável pelo que os outros fizeram com você, mas você é responsável por aquilo que você reage, como você está respondendo à vida, às frustrações, às crises, às decepções ou aquilo que um dia fizeram contra você. Isso aí é entre você e Deus. Você não pode culpar ninguém. Ah, foi na minha infância os meus pais. Ah, foi num casamento falido. Ah, foi numa amizade que devia ser fiel e leal e me abandonou. Pare de responsabilizar os outros, assuma essa responsabilidade para você. Você não tem culpa de eles terem sido mau caráter ou de alguém ter falhado moralmente com você ou infiel, desleal. Você é responsável pelo seu coração. É por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a única pessoa responsável por guardar o seu coração não é Deus. Não adianta você orar e dizer assim, Senhor, guarda o meu coração. Não, o Senhor diz para você, guarde o seu coração. É você que tem que preservar a sua fonte, não deixar a sua fonte ficar entulhada, não deixar a sua fonte ficar aí suja, poluída com as frustrações da vida. Nesse caso aqui, a Noemi se deixou ser frustrada, a fonte dela estava completamente obstruída, ela amargurou e de uma pessoa leve, de alma leve, ela se torna uma mulher amargurada. E ela tem ao seu lado duas outras mulheres que estão na mesma condição que ela, que é a Orfa e a Ruth, que são as duas viúvas, ali eram casadas com os filhos delas. Ficam 3 mulheres na terra dos desejos, vivendo uma frustração. Você sabe por quê? Porque quando a gente coloca o nosso desejo, a nossa vontade acima da vontade de Deus, escuta bem o que eu vou te dizer. Nada daquilo que você planejou, nada daquilo que você buscou, do seu jeito, da sua forma, na sua força, vai vingar. É isso mesmo. Você até consegue durante um tempo um bom resultado, assim, um sucesso transitório, mas não vinga, gente, porque o que permanece, o que é duradouro é aquilo que é eterno. Jesus fala sobre isso em Mateus 7, quando ele fala sobre os 2 fundamentos. Sobre a casa construída na rocha, que resiste às tempestades, aos ventos fortes, e a casa construída na areia, um fundamento frágil e temporário, que fala de tudo aquilo que pode ruir, que é frágil, que é humano, o sucesso passageiro, o amor ao dinheiro, aos prazeres temporários, tudo isso, quando vem as tempestades, os ventos fortes, tudo isso rui, tudo isso cai. E a minha grande pergunta para você é qual estilo de vida que você está escolhendo? Você está construindo a sua vida sobre a rocha, que é a palavra, que é o próprio Jesus, ou sobre fundamentos frágeis e passageiros? Jesus é o único fundamento, é o único chão que a gente pode edificar a nossa história de maneira sólida. Quando você constrói da maneira errada, em cima dos teus desejos, vai vir ruína, vai vir definhamento, vai vir adoecimento emocional. E olha, eu não estou aqui, não, meu Deus, está amarrado, está repreendido. É simplesmente a lógica bíblica, porque a palavra de Deus nos ensina princípios que nos protegem. Deus nunca ensinou princípios para nos punir ou para que a gente não faça o que a gente quer.
São princípios que nos protegem. Se a gente quebra esses princípios, a gente vai ser quebrado por eles. É uma coisa chamada tempo. O tempo vai revelar e provar os corações e as intenções. No caso dessa família, eles construíram tudo fora da presença de Deus, da terra dos desejos, viveram ruína, adoecimento, muitas dores. E aí, quando é interessante que eu acho que você fala assim, meu Deus, pronto, acabou para essas mulheres, para essa família. Não, não acabou, porque Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus das novas histórias, Deus é o Deus da superação, do milagre. Eu amo que a palavra diz, olha, eu me esqueço dos teus pecados. Os teus pecados eu nem me lembrarei, lançarei no mar do esquecimento. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim eu, Senhor, me compadeço de vocês. Quando nós clamamos, ainda que a gente esteja no fundo do poço, caída na lama do pecado, destruída emocionalmente, com muitas frustrações relacionais, ainda assim, o Senhor pode fazer tudo novo na sua vida. Tudo que você precisa é dizer sim, Deus, eu quero, é clamar, é estender a sua voz. O Senhor pode te dar novidade de vida, novo começo. Então vamos lá fazer isso. Assim como Noemi fez, a Bíblia diz que ela ouviu falar que a estação mudou lá em Judá. A fome que era transitória havia passado. E aquilo vem como um sopro de esperança, por mais que ela estivesse amargurada, tá? Porque vamos ser sinceros, nem todas as vezes que a gente recomeça, a gente está 100% no nosso potencial. Tem épocas que a gente recomeça, porque se a gente não recomeçar, a gente morre. É ou não é? Então assim, eu vou recomeçar, tô empolgado. Ok, tem gente que está nesse status de empolgação para recomeçar. Mas eu quero ser muito sincera com vocês, toda vez que eu escuto essa palavrinha, recomeço, eu até escrevi um e-book chamado Você Pode Recomeçar. Mas toda vez que eu escuto recomeçar, recomeço, eu sinto um frio na minha barriga. Porque você fala assim, não, tudo de novo, meu Deus, vou eu recomeçar. Mas o recomeço é algo divino, Deus marca anos, né? A gente tem 365 dias, aí logo de novo, primeiro dia do ano, um novo ano, o nosso calendário, as estações da natureza, os tempos, o dia e a noite. Deus marcou tempos e estações justamente para nos dar marcos de que algo encerrou e de que é possível recomeçar. É por isso que a Bíblia diz, olha, ao amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. E elas são as causas de vocês não serem consumidos. Esse frescor que todos os dias nós recebemos de vida ao acordar, é o Senhor dizendo, você pode ter esperança, você pode recomeçar. Então a Noemi, quando ela recomeça, ela não está absolutamente bem, ela está amarga. E você que está me ouvindo agora, talvez você esteja exatamente assim, você está amarga, você não quer recomeçar, você está dizendo de novo, não, eu não queria ter que passar por isso de novo. Ei, escuta aqui o que eu vou te dizer. Mesmo que você não esteja plenamente no seu potencial, mesmo que você não esteja com a mínima vontade de se levantar e recomeçar, mesmo que você não se sinta disposta, mesmo que você não tenha ânimo, que você esteja amargurada, levanta e vai. Do jeito que você está, porque na jornada Deus vai enviar pessoas que vão lembrar você do motivo, do propósito que você está aqui, que vão ser esse fôlego, essa brisa suave no seu rosto e que vão lembrar você da sua identidade. Isso aconteceu com essa mulher chamada Noemi, que estava amarga. Ela teve duas situações difíceis no meio do caminho. Eu conto muito essa história no livro Conexões que Mudam Destinos, não vai dar pra gente explorar tanto aqui, que é um bate-papo mais rápido sobre relacionamento, mas a órfã, que significa nuca, pescoço, representa aquelas pessoas que dão as costas para você quando você está recomeçando. E aí, já viveu alguma situação assim? Você fala assim, nossa, agora que eu decidi recomeçar, depois de toda a frustração, de toda a situação difícil, parece que tem gente que não me acompanha, ou parece que tem gente que gosta de me ver numa situação difícil. Porque enquanto você está no luto, enquanto você está na dor, enquanto você está na miséria, enquanto você está numa situação precisando de ajuda, tem gente que está lá porque é um lambendo a ferida do outro, me desculpa o termo, mas é isso mesmo, é um ali, sabe, consolando o outro na dor. Mas existem pessoas que estão com você na dor, mas não conseguem celebrar o seu recomeço, não conseguem celebrar você se transformando na versão que Deus te criou para ser, não conseguem se alegrar em ver você mudando de vida, em ver você tendo um upgrade, crescendo, tendo uma nova revelação de Deus, saindo melhor, dando a volta por cima.
E é bem aí que a gente começa a perceber quem é que está com a gente mesmo. Lembra dos amigos que não são mais amigos, dos amigos de uma estação e daqueles que são aliança? É bem aí, no tempo de transição das nossas histórias, que os relacionamentos começam a ficar mais claros, porque os relacionamentos precisam ser provados pelo tempo. Não fique dando seu coração para qualquer pessoa em qualquer tempo. Espere mais um pouquinho, desenvolva mais vínculo, respeito, confiança, dê tempo ao tempo. Porque quando vierem as tempestades, quando a estação mudar, você vai saber se essa pessoa é uma pessoa que está com você para a vida inteira ou se foi só alguém que participou de uma estação e que, ok, é um amigo que você vai lembrar com gratidão e com honra pela vida inteira, um mentor, alguém que fez parte da sua história. Ou se essa pessoa simplesmente deu as costas para você, como deu a órfã. A Bíblia conta que ela não consegue entrar na nova estação com a Noemi. Quando ela percebe que a Noemi não tem mais filhos para ter, ela já está idosa, uma senhora, ela não consegue mais gerar. E é como se a órfã olhasse para ela e dissesse assim, ok, como você não tem mais frutos para me dar, como você não vai mais me dar oportunidade, como estar ao seu lado não vai me trazer benefício nenhum, eu só vou perder meu tempo, eu não vou ter nenhuma oportunidade de promoção, eu não vou ter plataforma, eu não vou ter título, eu não vou ter nada do seu lado, pelo menos aparentemente, porque mais na frente a história muda. Eu não quero ficar com você. Presta atenção, tem gente que só está do seu lado pela oportunidade que você pode dar, pela plataforma que você pode dar, pelos frutos, pelos seus frutos, pelos frutos que você carrega, que a pessoa está lá se alimentando dos seus frutos. Mas é só vir um inverno, é só vir um deserto, é só vir uma tempestade. Quando você para de ter aquele vício, aquela beleza aparente, os teus frutos já não estão mais ali, que você vai saber quem é que está com você ou não. É só uma questão de tempo, tá? Então, espera o tempo vir, a estação mudar, espera você não estar tão bombando como você... Ah, mas pastora, peraí, você está dizendo que eu vou ter momentos assim? Gente, todo mundo passa por momentos assim e você sabe de fato que quem está ao seu lado exatamente depois desses momentos de dificuldade, de prova. A órfã não resistiu, a nova estação, ela não resistiu ao fato da Noemi não ter aparentemente nada para dar para ela naquele momento. E aí é que prova de que ela tinha sido fiel. Eu falei, me perguntaram recente qual era a diferença de fiel para leal. Então, existe uma grande diferença. O fiel é aquele que está com você e fiel a uma missão, algo que você delegou, que você confiou. E é como um acordo, onde essa pessoa está ali, ela sabe que ela tem que cumprir o que ela acordou com você, mas não quer dizer que ela te ama ou que ela tem ali o seu coração. Ela está com você pela missão, mas às vezes ela não está pelo propósito da missão e nem por você. Ela está ali porque é algo que você delegou a ela, faz sentido para ela naquele momento da vida dela, é algo que vai trazer algum fruto positivo para ela, então ela é fiel àquela missão ao seu lado. Mas o leal não, mesmo quando não tem missão, ou essa pessoa está ao seu lado porque te ama, ela está ao seu lado porque ela ama o propósito da missão, é o coração, o leal ele vê por dentro, o fiel ele está ali por algo que se manifesta de fora. Então, esse é algo muito mais profundo. Quem sabe mais na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. E é bem aqui que é provado de que a órfã tinha sido fiel a Noemi numa estação, quando a Noemi tinha frutos para dar para ela, quando elas tinham ali uma família, né, onde tinha aquele relacionamento de sogra e de nora. A Ruth não. A Ruth é leal a Noemi. Ela está com a Noemi para o que der e para o vier. Ela está no dia bom, ela está no dia do luto e ela está no dia do recomeço. Ela está no dia que a Noemi tem filho para dar para ela casar e no dia que a Noemi não tem aparentemente nada para dar para ela e ainda por cima ainda está amarga. Ela resolve ficar ao lado de uma mulher amarga porque ela ama a essência daquela mulher e ela sabe que a real identidade dela não era amargura, na verdade era doçura, era graça. Então ela consegue ver a identidade, a essência da outra, mesmo no momento de dificuldade. Olha que coisa linda. Nós precisamos de pessoas leais ao nosso lado, que conseguem ver a nossa essência, mesmo quando a gente não está na nossa melhor performance. Porque vamos lá, gente, nem todo tempo a gente está na nossa melhor performance, não é? Então, existem momentos que a gente não está bem e que a gente vai precisar de pessoas leais ao nosso lado para nos lembrarem da nossa essência, para simplesmente darem a mão para nós e entrarem nessa nova estação.
Bem, o fruto desse relacionamento foi tão lindo e eu acho que ele é tão aplicável para nós hoje em dia, porque quando elas voltam, as duas, né, a Noemi, que está amarga, mas é a Noemi, e a Ruth, que significa a amiga, que lembra, né, a essência da outra, que faz reverberar o propósito da outra. Elas entram em Judá, a terra de louvor, e ali a Ruth começa a colher espigas, a trabalhar numa fazenda para conseguir sustento para as duas. E ela pegava o resto das espigas que caíam no chão, aquelas que ninguém queria, aquelas que eram desprezíveis, desprezadas. Isso é muito especial porque as Ruths, as amigas, elas vêm e valorizam as pequenas coisas, as pequenas oportunidades, até aquilo que os outros deixam passar batido. As Ruths da nossa vida, elas nos lembram da nossa essência e elas conseguem perceber nuances que outras pessoas não conseguem em nós. Elas conseguem ter essa sensibilidade de valorizar aquilo que outras pessoas não valorizam. Porque tem gente que valoriza, uau, o grande, a plataforma, quando você está sendo aplaudido, quando tudo dá certo. Mas existem pessoas que conseguem ter a sensibilidade de valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E são essas pessoas que a gente precisa orar para ter na nossa jornada, mas também orar para sermos na vida de outras pessoas. A Ruth pegar espigas fala de alguém que valoriza aquilo que ninguém mais está vendo, valoriza aquilo que caiu ao chão. E eu falo muito sobre isso na mensagem do Conexões que Mudam Destinos, inclusive eu tenho a pregação completa que está aqui no meu canal, você pode acessar no canal do YouTube e também no meu podcast. Você pode ouvir essa mensagem centrada. Hoje a gente está tendo um bate-papo sobre relacionamento, mas eu creio que você tem muito a aprender mais ainda. Nós temos a aprender para crescermos o nosso relacionamento com o outro, para desenvolvermos uma vida mais leve. E é tão lindo, para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, que depois de catar as espigas, a Ruth é encontrada por Boaz, e um dos nomes para Boaz é aquele que acelera destinos. E ele acelera o destino dela, ele abraça ela, ele é um resgatador, ele é uma tipificação do próprio Jesus. É lindo porque Jesus também nos vê nos bastidores da nossa história, catando as espigas, valorizando aquilo que ninguém mais valoriza. Jesus consegue nos ver nos bastidores da nossa história, quando nós temos tudo para abandonar algumas pessoas da nossa vida, quando elas não estão no momento mais produtivo dela e a gente escolhe a lealdade. Jesus vê quando a gente escolhe isso. E ela é encontrada no campo dela fazendo o que ela tem que fazer. Isso fala tanto pra gente sobre a rotina, sobre a fidelidade que a gente precisa ter às outras pessoas na nossa rotina, no dia a dia, fazendo o que a gente precisa fazer com o nosso melhor coração, com a nossa melhor disposição. Essa era a Ruth. Boaz então casa-se com ela e eles têm ali um filho que é o Obed. E o Obed, né, nasce no colo da Noemi. E é interessante a gente contar essa historinha porque, primeiro, Ruth não tinha direito de ser resgatada, ela não era judia, ela era moabita. Então, a Noemi, aquela que aparentemente não tinha nada para oferecer para ela, agora transfere a ela o legado. Ela dá a ela, é como se ela dissesse assim, olha, eu não posso mais ter filhos, casar, eu já passei do tempo disso, então eu quero transferir a você. Isso é muito forte, porque quando você permanece leal, em aliança com as pessoas que Deus colocou na sua jornada, e aqui eu estou falando de casamento, aqui eu estou falando de relacionamentos de amizade, de fidelidade, de pastoreio, de realmente relacionamentos de aliança, quando você permanece leal, até quando essas pessoas aparentemente não têm nada para te oferecer, o Senhor te encontra nos seus bastidores da história e você recebe uma herança, um legado da outra geração. Uau, isso é muito forte, porque só recebe legado quem foi filho espiritual, quem permaneceu leal até o fim. Então, o que aconteceu com a Ruth foi isso. E é lindo porque ela dá um fruto para Noemi. Quando a Bíblia fala que Obed nasceu, né, no colo de Noemi ali, literalmente ele se transformou no resgatador dela, o netinho dela foi que foi responsável por cuidar da avó na sua velhice. Olha que coisa linda, uma aliança que gerou um fruto para as duas. Então, gente, quando a gente fala de relacionamento, eu poderia abordar só o lado ruim das frustrações, das perdas, mas eu preciso te lembrar e te dizer o quanto que alianças reais, verdadeiras e profundas, elas podem nos levar a um novo nível. Nós estamos na era do network, onde as pessoas se relacionam
para terem um ganho. Ah, eu quero andar com você, eu quero me conectar a você, porque quem sabe assim eu não consigo essa projeção, eu não consigo esse crescimento que eu tanto quero, porque você tem algo que eu quero e daí a gente começa a olhar e andar com as pessoas por aquilo que elas têm a nos oferecer. O reino de Deus não é sobre network. Eu preciso te dizer, o reino de Deus é sobre alianças reais, verdadeiras e profundas. E nós precisamos voltar a ensinar isso. E eu queria ter esse tempo de bate-papo com você para dizer isso. É nosso papel reconhecermos improváveis nos outros e levantarmos, assim como nós improváveis fomos levantados. Talvez você não saiba, mas a mãe do Boaz foi a Raabe, a prostituta que ajudou Israel a entrar ali em Jericó, que foi instrumento de Deus para abrir portas, sim, uma mulher completamente improvável, Deus usa para dar acesso à terra prometida. Gente, isso dá um outro bate-papo enorme sobre isso, né? A Bíblia é assim, a gente vai desenrolando e vai fluindo, simplesmente fluindo. Então, Boaz, como filho de uma improvável, ele reconhece uma outra improvável, ele dá a ela voz, ele dá a ela destino, porque assim, bons relacionamentos, conexões de propósito abrem e destravam o nosso destino. Espero que esse episódio de hoje tenha edificado você e se você curtiu, se você foi abençoado, compartilha com mais pessoas, aproveita, se inscreve no nosso canal, já dá o like, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e eu sou muito grata por você estar aqui, você está me ouvindo no Pink Powercast, nas plataformas de streaming, também pega aí esse link e compartilha com todo mundo, tá bom? Até o próximo episódio do Pink Powercast, tchau!